tarde a todos. E hoje no nosso programa vamos falar sobre uma das principais causas de morte no mundo, a hipertensão. E para esclarecer todas as dúvidas eu recebo a doutora Juliana Soares, que é cardiologista. Boa tarde, doutora. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. E é um prazer recebê-la novamente. Boa tarde, Ana. Boa tarde, doutora. Boa tarde. E hoje, ainda no nosso programa, vamos conversar com a Tarcicleia, que vai contar sua experiência sobre como a desobediência aos pais pode interferir no futuro dos jovens daqui a pouquinho. Antes, nós vamos à nossa matéria do dia falando sobre hipertensão. Delícias de comidas, mas quando consumidas sem moderação e sem o cuidado de ter uma vida saudável... Diversas vezes eu fui para o pronto-socorro, achando que estava infartando. Então, se você esperar desenvolver um sintoma para daí procurar um médico para saber se tem, às vezes pode ser um pouco tarde. Aqui no Brasil, estima-se que 60 milhões de pessoas tenham pressão alta, a maioria acima de 65 anos. A doença é responsável por 40% dos infartos, 80% dos AVCs, acidente vascular cerebral e 25% dos casos de insuficiência renal terminal. Fui acostumado desde criança, lá em Minas Gerais, sempre a alimentação com muito tempero, alho, bastante sal, bastante gordura. Quando você come uma comida muito salgada, uma das coisas que acontece é que você acaba retendo mais líquido, mais volume, que não é, na verdade, um inchaço, não chega a desenvolver inchaço, mas esse volume a mais, ele faz com que o coração trabalhe mais e esse aumento da força de bombear acaba elevando a pressão. Certamente eu já devia ter o problema da hipertensão, mas não sabia. Aí com 36 anos eu tive uma crise, fiquei 3 dias internado. A pressão de Geraldo chegou a 19/13. Mas depois do susto, ele controla a hipertensão através de remédios, exercícios físicos e bons hábitos alimentares. Estresse, má alimentação, sedentarismo, excesso de peso, herança genética, tabagismo são alguns dos fatores de risco para desencadear a pressão alta. E segundo o Ministério da Saúde, as mulheres são mais hipertensas que os homens. Tem alguns fatores hormonais que facilitam com que a mulher desenvolva hipertensão. Após a menopausa, mais ainda do que os homens, mas mesmo nas mulheres mais jovens, a gente tem um componente da obesidade, que é mais importante, o sedentarismo, o excesso do sal, a questão de inserção no mercado de trabalho com mais estresse e também as mulheres jovens usam anticoncepcionais que, dependendo da dose de estrógeno que tem no anticoncepcional, pode levar à hipertensão também. Me preocupava muito com o coração, Não achava que isso era um problema sério, me preocupava muito mais com câncer de mama. Cada vez tem mais mulheres infartando. Isso me chamou muita atenção quando eu acordei na UTI, porque eu olhei para o lado e vi tantas mulheres e falei, nossa, será que eu estou numa UTI feminina? Mas não era. É porque hoje em dia muitas mulheres infartam nessa idade. Então a gente tem que tomar cuidado, fazer prevenção. São muitas as complicações nas várias fases da vida causadas pela hipertensão. Na gravidez, as mulheres também devem ficar atentas e se prevenir. Saiba como fazer a prevenção, tratar e vencer a hipertensão no programa Você Mulher. Estou aqui, tenho a chance de começar de novo, de um jeito diferente, e é isso que eu estou tentando fazer. Faça sua pergunta sobre saúde e envie para o nosso Facebook, facebook.com/vocêmulher, um espaço para você interagir e sugerir temas. Fique ligado e participe! E você pode tirar sua dúvida com a doutora Juliana através do nosso telefone 5644-5210. Doutora, são várias perguntas. Vamos começar, de repente, a matéria deu uma pincelada, mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho melhor o que é hipertensão.
Então, a hipertensão é uma situação na qual os níveis da pressão arterial do indivíduo são constantemente elevados. Então, essa situação a gente chama de hipertensão. E o nível que a gente considera como corte para falar que o indivíduo é hipertenso, uma pressão arterial acima de 130 por 85. A partir disso, é hipertensão arterial. Tá. E pessoas que têm picos, assim, durante o dia, significa dizer que essa pessoa é hipertensa? Para a gente firmar o diagnóstico de hipertensão, seriam necessárias 3 medidas de pressão arterial em 3 situações diferentes que confirmassem valores superiores a esse valor de 130 por 85. Existem pessoas que apresentam alguns picos isolados de pressão, mas que não são hipertensas. Então, a gente precisaria ter medidas em 3 situações diferentes para falar, não, ele é hipertenso realmente. E pode acontecer da pessoa ser hipertensa e ser assintomática? É o que acontece na grande maioria dos casos. A hipertensão é uma doença chamada uma doença silenciosa. Então, a pessoa convive com esse nível de pressão constantemente elevado, mas na maioria dos casos não apresenta nenhum sintoma. Quando ela vem apresentar algum sintoma em geral, já é um sintoma decorrente da hipertensão que ficou durante vários anos permanentemente alta. Então, quando ela apresenta algum sintoma, já é uma lesão decorrente da hipertensão. É uma sequela. Já é uma sequela. Exatamente. Mas geralmente as pessoas esperam um alerta, né? Isso. Então, tipo assim, para muita gente, sinônimo de pressão alta é dor de cabeça. É sempre assim mesmo? Está sempre acompanhada de dor de cabeça? Não está sempre acompanhada. Inclusive, quando a situação em que a pressão alta promove a dor de cabeça, já é chamada de uma situação que a gente conhece na medicina como urgência hipertensiva. É porque daí já está num nível realmente muito elevado. Mas, em geral, a pessoa fica com a pressão elevada e não tem dor de cabeça. Quando tem, é que já é realmente algo muito elevado. Nós temos a nossa primeira participante do programa, que é a Andréia, daqui de São Paulo, e tem uma pergunta para a senhora. Olá, meu nome é Andréia. Gostaria de saber qual a medida da pressão arterial considerada normal para um ser humano. Boa tarde, Andréia. Então, a medida considerada ideal é aquela menor que 130 por 85, a medida não hipertensão, acima disso é hipertensão. Mas, idealmente, uma pressão arterial menor que 120 por 80, ela está relacionada com melhor condição cardiovascular. Então, idealmente, a nossa pressão deveria ser menor que 120 por 80. 120, naquele aparelho, eu sou totalmente leiga, doutora, desculpa a pergunta que eu vou fazer, mas aquele aparelhinho que a gente costuma ter em casa e tal, como é que a gente vê aquela medida lá? Quais são os valores que aparecem ali escrito? Não são valores assim, são? No aparelhinho que nós temos, aparece normalmente o pulso associado, então aparece em cima o pulso e embaixo os valores da pressão, que são, e como é uma medida digital, ela consegue medir número, então parece 131, 132, e embaixo o valor da pressão. Então, em cima é a pressão sistólica, que é a alta, e embaixo a pressão diastólica, que é a pressão, que é o valor mais baixo da pressão. Mas aparecem esses valores. Que aí geralmente é assim, 14, 13, aparece assim, né? Exatamente. Se omite a última unidade. Entendi. Mas seria o 140, o 130. E qual seria, eu não sei se seria essa expressão, o valor da pressão, o número seria ideal? Então, isso idealmente menor que 120 por 80, mas menor que 130 por 85, menor que 13 por 8, já é uma pressão normal, classificada como normal pela Organização Mundial de Saúde. Tá, 12 por 8, isso não é considerado uma pressão baixa ainda? Não é considerado uma pressão baixa. 12 por 8 seria uma pressão excelente. Ah, que legal. Não é baixa. E quais são as principais causas da pressão alta? Então, a pressão alta, como a maioria das doenças, é uma doença que a gente chama de multifatorial. São várias causas que levam a pressão ser alta. Entre elas, é a genética. A questão genética é muito importante, então um paciente que tem uma história mãe hipertensa, pai hipertenso, avô hipertenso, a chance dele ser hipertenso é muito alta.
Em segundo lugar, o estilo de vida. Então, a alimentação, o sedentarismo e o tabagismo também, a ingestão de álcool, são todos fatores que levam ao indivíduo poder apresentar um aumento da pressão arterial. Associado a isso, a gente também tem fatores como o sexo. A gente sabe que até a menopausa, homem e mulher são mais ou menos parecidos em relação à porcentagem de hipertensão. E após a menopausa, as mulheres ultrapassam os homens, elas têm mais tendência a ter hipertensão. E também, em relação a pacientes que são afrodescendentes, tem uma tendência maior a ter hipertensão. Mas os sintomas em homem e mulher são iguais? São iguais, tendem a ser iguais, Nós temos outra pergunta, é a Thalita de São Paulo. Olá, meu nome é Thalita e eu gostaria de saber quais os alimentos o hipertenso deve evitar. Thalita, excelente pergunta, uma grande dúvida que as pessoas têm realmente. Então, em relação aos alimentos, o que nós temos? Nós temos que evitar, primeiro, dietas ricas em sal. O sal ajuda a reter líquido, ajuda a elevar os níveis da pressão. Então, dieta com baixa quantidade de teor de sal. Segundo, alimentos ricos em gorduras, porque eles acabam propiciando um ganho de peso excessivo e a obesidade é um fator que leva a aumento dos níveis de pressão. E tentar uma alimentação rica em fibras, hortaliças e legumes, que acabam reduzindo os níveis de pressão arterial. Eu tenho uma... Falando do sal, né, dona Fátima, a gente já entende assim... Todo mundo, sal, pressão alta. Quando eu fico desesperada quando eu vejo alguém botando muito sal, eu falo, meu Deus, porque o sal a gente sabe que tem todos os probleminhas, né? Que a gente sabe que vai reter, que vai dar todos aqueles problemas mesmo. Mas, por exemplo, existem pessoas que não tem problema, que a pessoa come muito sal, do sal, abusa e não tem problema com a pressão. Então, não é só o sal. Não. E, por exemplo, se a pessoa tiver problema com a pressão, se ela tirar o sal, ela já resolve 50% disso ou não? Bem, na realidade, infelizmente, não existem soluções mágicas, né? Mas o que nós temos? Isso que você falou é uma grande verdade em relação a... Tem pessoas que comem bastante sal e não tem nenhum problema, porque tem um mecanismo genético também que está relacionado a isso. Então, existem pessoas que não têm essa sensibilidade ao sal. Mas é uma porção limitada da população e a gente não pode apostar que todos não tenham essa sensibilidade. Então, o que a gente orienta para todo mundo? Reduzir o sal. Por quê? Porque o sal retém líquido, aumenta o nível de pressão arterial, mas só a redução do sal na dieta, ela não vai resolver o problema da pressão. A gente sabe que tem uma queda significativa da pressão com a redução dos níveis de sal, para redução para 2 gramas de sal por dia, no máximo, tá certo? Reduz mesmo a pressão, mas não chega a valores 50%. A gente sabe que tem uma redução importante, mas... E doutora, esse problema? Ela tá, eu quero com sal. A pessoa, ela hoje come muito sal. Futuramente, ela pode ter ou não? Um armazenamento, né, desse sódio todo. O que acontece é se a pessoa come muito sal e ela é uma pessoa sensível ao sal, os mecanismos de regulação do organismo dela são sensíveis ao sal, ela pode vir a desenvolver uma hipertensão mais precocemente do que ela desenvolveria na sua vida normal. Então, aquela pessoa que ia ter hipertensão com 70 anos, que a maioria de nós vamos ter, ela tem com 40, com 30. É porque hoje ela não está sentindo, né? Mas é isso que a senhora falou, são os 60 ou 70 que vai pesando. E quando a senhora comenta da quantidade de sal, vale lembrar aqui, ressaltar que o sal está escondido ali no biscoito também, esse sal que está na geleia, esse sal que está no pão, isso também conta ou a senhora está falando dessa quantidade só do sal mesmo? A gente orienta a poder adicionar no máximo 2 gramas, porque a gente considera que na alimentação já exista 3 gramas de sal em todos os alimentos que a gente come ao longo do dia, que é uma quantidade muito grande.
Então, mesmo alimentos doces, eles têm sal, têm sódio na formulação. Então, como já tem os alimentos uma quantidade muito grande de sal, no máximo que a gente pode adicionar seria aqueles 2 pacotinhos pequenininhos em todas as refeições que a gente faz. Por exemplo, quando a gente pega um rótulo de alguma coisa no mercado e tá lá, sódio, uma barbaridade, o suco de caixinha, vai lá em cima. Qual seria, assim, o nível mais alto que, de repente, a pessoa seria, assim, aconselhável comer? É porque a quantidade de... O sal, o que prejudica é o cloreto de sódio, né? O cloreto de sódio. Então, o que a gente recomenda é 1,2 gramas de cloreto de sódio em toda a refeição. Então, você tem que ir somando aqueles 300 miligramas com 400, se der 1.200 miligramas, você esgotou a sua cota de sal, de cloreto de sódio. É porque as pessoas têm muita mania de olhar as embalagens e ver só assim, caloria, carboidrato, e esquece disso, né? Todo mundo, ninguém dá atenção para o sal, que é o grande vilão, dado que a hipertensão é uma das principais causas de morte no mundo, porque ela promove infarto, promove AVC, promove insuficiência renal, promove uma série de doenças que levam ao óbito. E fugindo um pouquinho da hipertensão, voltando para pressão baixa, é mito ou verdade essa questão de sentir uma queda de pressão, bota um pouquinho de sal na boca, isso é verdade? É verdade. Porque eu já escutei dizer assim, é falta de glicose também, bota uma bala na boca. O que acontece é que a falta de... Às vezes, se a pessoa tem um mal-estar, ela tem um mal-estar súbito, próxima a uma queda de consciência, algo assim, pode ser por baixa glicose, que daí uma bala, um açúcar ajudaria, ou pode ser porque ela apresentou uma queda muito importante da pressão arterial. E aí um pouco de um excesso, uma carga de sal muito grande, imediata, poderia elevar um pouquinho esse valor de pressão, então a pessoa se sentiria um pouco melhor. Então, o ideal é medir a pressão, porque a gente pode estar indo para o lado completamente errado. Ela está precisando de uma coisa, a gente está dando o inverso para ela. E assim, o primeiro sintoma de uma pressão alta seria a dor de cabeça, a famosa dor de cabeça. Na realidade... Dor na nuca? Não é bem assim. Então, como a pressão alta ela não dá esses sintomas, quando a pressão alta dá uma dor de cabeça, é porque já está num nível assim... bem importante. Então, a pressão alta é aquela doença que você tem que correr atrás para ver se você consegue fazer o diagnóstico antes da pessoa ter esses sintomas. Antes de sentir qualquer coisa. Antes de sentir qualquer coisa, tá certo? O que é recomendado? Se recomenda que desde a pediatria, a partir dos 3 anos de idade, pelo menos uma vez por ano, seja medida a pressão arterial da criança. E criança pode ter hipertensão? Criança pode ter hipertensão. Meu Deus! E assim, o tratamento de uma pessoa hipertensa é remédio para o resto da vida? O tratamento ele se baseia em dieta, qualidade de vida e medicação. Alguns níveis de hipertensão, níveis muito limítrofes que a gente chama, aquela pressão que é muito discretamente alterada, em algumas vezes a gente consegue controlar apenas com dieta, atividade física e alimentação. Uma vez que isso não é possível, a pessoa tem um nível um pouco mais alto, ela tem que tomar a medicação, porque essas medidas sozinhas não são suficientes, elas são necessárias em conjunto com a medicação, mas sozinhas não são suficientes. Uma vez que você toma a medicação para pressão, você sempre deve fazer uso dessas medicações. Então, não é uma doença que a gente consegue, melhorou, agora eu vou parar. Não, você sempre vai ter a genética da hipertensão, então você sempre tem que tratar a hipertensão. Eu tenho uma amiga que ela tem picos durante o dia de pressão alta e foi indicado remédio, ela toma remédio. Só que assim que ela toma a medicação, ela sente a dor de cabeça. Isso se explica de que forma? O que acontece? Como ela deve ter um padrão de hipertensão arterial, que é um padrão relacionado a muitos picos ao longo do dia. No momento da medicação, ela deve ter uma queda da pressão arterial muito abrupta e por isso ela sente esse mal-estar, tá ok? Então, às vezes, ela tem que usar medicações de liberação mais lenta ou medicações mais pausadas para que ela consiga ter um objetivo final melhor. Porque a gente sabe que mesmo a pessoa que não fica constantemente com a pressão alta, mas que ela tem muitos picos, é muito prejudicial também. Esses diversos picos ao longo do dia é prejudicial.
Pois não. A gente tem uma pergunta aqui da Eva, que ligou aqui para a produção. Se pressão alta faz inchar o coração? Isso eu também nunca ouvi. Eva, pressão alta, ela faz... seria no final o que aconteceria. A pressão alta, o coração tem que constantemente, diariamente lidar com uma força muito grande para bombear o sangue, porque a pressão nas artérias é muito alta, então ele tem que fazer muita força. Então é igual a gente fazendo musculação, ele vai hipertrofiando, o coração vai ficando mais, com a espessura maior, isso promove uma dificuldade de movimentação do coração, até um ponto que ele não tem mais força, ele começa a dilatar, então realmente pode acontecer isso. Doutora, a média da pressão perfeita seria essa que a senhora comentou, que seria? 130 por 85, idealmente 120 por 8, 12 por 8. 12 por 8. Uma pessoa jovem e idosa, a média sempre é essa ou existe diferença por conta da idade? Existe diferença por conta da idade, tudo existe diferença. O que acontece? A partir dos 65 anos fica mais evidente um processo que nós temos de calcificação das nossas artérias. Então, as artérias do nosso organismo ficam enrijecidas. Então, a pressão arterial de uma pessoa jovem, ela tende a ser um pouco mais baixa do que uma pressão arterial de uma pessoa mais idosa, porque ela tem essa artéria endurecida. Inclusive, nos pacientes mais que 65 anos, mais que 70 anos especialmente, nós não somos tão agressivos em relação a diminuir rápido os níveis de pressão, porque o paciente idoso não tolera essa diminuição rápida, porque a pressão dele normal tende a ser um pouco mais alta. E a gente está falando de que... Mais que 140 por 90. Então, 140 por 90, 14 por 9, que num paciente adulto, normal, menor que 50 anos, nós tenderíamos a tratar... Uma hipertensão já é um diagnóstico de hipertensão. Nesse paciente mais idoso, a gente é um pouco mais permissivo, a gente tolera um pouco mais. A partir daí, não, a gente começa a tratar, mas nesse nível a gente acaba tolerando. Sabe que é até pergunta da Vitória, da Bahia. Ela ligou lá, ela ligou aqui na produção e está perguntando qual é a média certa de uma mulher para 53 anos, que acho que é o caso dela aqui, né? Então, Vitória, como você ainda tem 53 anos, então você ainda está abaixo dos 65 anos, para você, idealmente, menor que 130 por 85, menor que 13 por 8. E é verdade que a pressão alta afeta coração, cérebro, rim, retina e circulação? Exatamente, a pressão alta é um dos grandes vilões na saúde, porque ela é uma doença silenciosa, a pessoa não percebe que tem, e ela promove o que a gente chama de lesões em órgãos-alvo, que seriam, começando da cabeça, a retina, então pode promover cegueira, inclusive, uma pressão arterial durante muito tempo maltratada. Mas aí a pessoa vai percebendo... Vai tendo alterações visuais, tá certo? Pode promover e que AVC. Às vezes, desculpa, confunde assim, deve ser a idade, deve ser por conta de... E vai relevando. Vai relevando, as pessoas acabam deixando para lá, deixa para lá e acaba não vendo. Pode promover o AVC, que é o derrame, porque ela altera a circulação cerebral, levar a infarto, levar a insuficiência renal, porque o rim é responsável pelo mecanismo de controle da pressão, pressão arterial constantemente alta pode levar à falência do rim, insuficiência renal, e uma série de problemas de circulação, levando o indivíduo, às vezes, até mesmo à morte. Meu Deus. Doutora, café faz subir pressão? Cafeína, na verdade, né? A ingestão de elevados níveis de cafeína podem, sim, ter uma interferência nos níveis de pressão, mas seriam níveis bastante elevados. Então, a ingestão de 2 a 3 doses de café por dia não estaria relacionada com o aumento da pressão. O que a gente pede, se a pessoa já é hipertensa, ela tem que maneirar um pouquinho no café. Nós temos outra pergunta, é a Cristiane, daqui de São Paulo. Meu nome é Cristiane. Dona Fátima, eu gostaria de saber, se uma pessoa não se tratar corretamente, qual o problema que ela poderia ter? Bom, na verdade, eu não sou a melhor pessoa para responder isso, mas a doutora Juliana vai te ajudar, Cristiane. Então, aqui eu vou falar pela dona Fátima, Cristiane. Na realidade, assim, aquilo que a gente acabou comentando, né? A pressão alta, se a pessoa não se tratar, ela pode ter essas séries de problemas, que são o derrame,
Pode ter o infarto, pode ter a retinopatia, que pode levar a um grau avançado até mesmo a perda visual, pode ter insuficiência renal com necessidade, inclusive, de hemodiálise, e pode ter problemas de circulação com insuficiência de circulação para as pernas e outros órgãos. Doutora, eu já escutei amigas que falavam assim, minha pressão está alta, eu vou tomar um pedacinho de diurético. Isso é completamente errado, completamente errado. Os diuréticos fazem parte do arsenal de medicações que nós temos para controlar a pressão. Mas o uso inadvertido, o uso inadequado, o uso por conta própria pode levar a uma série de problemas muito importantes, muito mais graves, inclusive, do que um momento isolado da pressão arterial elevada. Como qualquer outra automedicação, né? Automedicação. É mito ou verdade que o calor faz subir a pressão? Então, na realidade é um pouco mais o contrário, um pouco mais o frio que leva a subir a pressão, porque tem uma constrição das artérias, elas ficam mais contraídas. O calor, na realidade, ele promove a baixa pressão, dilata as artérias, então, às vezes a gente está num ambiente fechado, muito quente, alguém se sente mal, normalmente é porque teve uma queda da pressão. E nessa hora, não saia correndo para botar um salzinho debaixo da boca favor. nessa sua pressão, né, doutora? Exatamente. A senhora gostaria de dar alguma dica, falar alguma coisa que a gente não comentou aqui sobre o assunto? Eu acho que falamos bastante coisas bastante importantes mesmo. Acho que a mensagem fundamental é essa. A gente tem que correr atrás da hipertensão antes dela se manifestar. Então, a gente tem que, anualmente, fazer exame, medir a pressão, idealmente a cada 6 meses, pelo menos uma medida da pressão, para evitar já de ser descoberta quando as sequelas já estão estabelecidas. Realmente essa é a principal mensagem. Eu quero fazer uma pergunta antes da doutora ir embora. Claro. Olha só, o Ailton, aqui de São Paulo, ele pergunta quando os números se igualam, 9 por 9. Isso, na realidade, isso assim, é uma situação que a gente não espera, porque são 2 momentos diferentes do coração. A pressão alta, o 12, 13, é quando o coração contrai, e a pressão baixa é quando ele relaxa. Então, se ela está igual, é porque ele não está relaxando, e aí seria um problema muito, muito mais grave. Então, idealmente, tem que ter uma diferença, assim, entre os níveis, entre a alta e a baixa. Doutora, muito obrigada pela participação da senhora, bastante esclarecedor. Obrigada, né? eu que agradeço vocês. A senhora é linda e muito simpática. Obrigada. Nós agora vamos ao intervalo e já voltamos conversando com a Tarcicleia. Sou professora de português há 20 anos. Desde criança tive esse sonho de ser professora. Procuro realizar o meu trabalho com muita responsabilidade. No Brasil, lecionar não é nada fácil, porque essa profissão não é valorizada. Há um grande desgaste em ensinar. Eu não sou só professora, eu sou amiga, eu sou mãe, eu participo da vida deles. Uma das atividades que eu gosto de fazer com os meus alunos é fazer uma leitura ao ar livre. Eu amo o que eu faço. Eu trabalho não porque eu preciso. Foi através dessa luta, desse sacrifício, que eu conquistei uma vida de qualidade para os meus filhos. Hoje eu posso proporcionar lazer, boas escolas para eles. Sou esposa de um advogado. A rotina dele é muito grande, muitos processos, muitos clientes. Mesmo com toda essa correria, nós arrumamos um tempo para curtir nossos filhos. Para recuperar o tempo perdido, nós fazemos o que mais nós gostamos. E uma viagem que marcou muito na nossa vida foi uma viagem que nós fizemos para os Estados Unidos. Todos os dias, eu que faço o almoço para minha família. Eu faço isso com muito prazer. Eu sempre faço para eles aquilo que eles gostam, procuro fazer com amor, com carinho. Esse é um momento sagrado. Eu não abro mão deste momento da refeição. Se eu pudesse definir a Silvana em poucas palavras, eu diria amor, competência, trabalho. Quando estou com a minha família, aproveito a cada minuto. Esqueço do trabalho, do estresse do dia a dia, brincamos muito e preservamos a união. Sou a Silvana Medeiros, professora, que ama e honra essa profissão. Eu sou a Universal.
Deus sempre nos revelou a importância da família através de sua palavra. No início formou Deus a mulher porque não era bom para o homem estar só. Sendo assim, Deus, com certeza, tem bênçãos reservadas para a família. O Perfil da Família de Deus é um livro escrito pelo Bispo Macedo, que descreve e ensina sobre a constituição do lar, da família, para a glória eterna de Deus. O Perfil da Família de Deus. Adquira o seu através do site www.arcacenter.com ou de segunda a sexta, das 9 horas da manhã às 5 da tarde pelo telefone 21 2461 0060. Você pode mandar a sua dúvida sobre diversos assuntos, pedir orientação ou fazer um desabafo. Envie seu e-mail vocemulher@r7.com. E lembrando que você pode ligar para o 5644-5210 e nós temos uma equipe de esposas de pastor pronta para te ajudar, tá bom? Eu estou aqui com a Tarcicleia. Boa tarde, querida. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Me conta um pouquinho, como é que foi isso? Sua mãe disse, te orientou, você não se submeteu e conta pra gente quais foram os resultados. Então, quando eu já namorava com meu esposo, né, falei, olha mãe, nós estamos pretendendo nos casar. E ela falou assim, nossa, mas é muito cedo ainda, né? Eu não concordo. Mesmo assim, eu casei. Quantos anos você tinha, né? Eu tinha 22, já tinha 22, né? E essa questão dela falar que era muito cedo ainda, era por conta de quê? Pouco tempo de namoro, pela idade que você tinha, por conta de que seria? Por conta do pouco tempo de namoro e dos históricos que ele já tinha vivido, já tinha apresentado, né? Porque, na verdade, a gente se conheceu há muitos anos, porém éramos só amigos, né? Então, por ele ter apresentado esse histórico, assim, de mulherengo, né? Já ter se envolvido com tráfico, então ela ficou com medo, ela ficou assustada. Ele tinha quantos anos? Ele tinha, na época, 27, né? Aparentemente, pela idade, né? Tudo tranquilo, né? E eu já tinha uma profissão, ele também, então... Mas o problema era o histórico. E mãe... A mãe quando fala. Realmente. Então, acabamos que nos casamos, mesmo contra a vontade dela. Mas vamos lá, calma, um minutinho. Esse relacionamento era legal? Vocês se entendiam, se gostavam? Tinha realmente assim uma sintonia entre vocês? Tudo indicava que seria um relacionamento feliz? Sim, tudo indicava, porque nós nos entendíamos muito bem. Tanto da minha parte quanto a dele, a gente tudo assim se encaixava perfeitamente. Os nossos objetivos eram assim, crescer na vida, né, construir família. Então era bem voltado assim para essa parte da família, de casar mesmo, assim. Ele foi tentando me conquistar assim para namorar, já falando, olha, eu quero constituir uma família. E é o sonho de toda mulher, né? Então, eu falei assim, então tudo bem, né? Mas e temperamento? Tinha, assim... Não tinha briga. Não tinha problema? Não tinha problema, assim. Às vezes ele apresentava uns sinais de ciúmes, mas não era muito forte, nada de chegar a brigar, nada disso. E eu, né, já estava frequentando a igreja, né? E aí ele também começou a ir comigo. Então você já frequentava a igreja já. E ele também? Ele começou a ir com a minha mãe e quando dava folga no serviço dele ia comigo, né? Então a gente já estava indo para a igreja quando nos casamos. E aí? Aí, né, a minha mãe não queria, ela não foi ao meu casamento. E um mês que nós estávamos casados, acho que nem isso, ele já começou a apresentar sinais de que não tinha nada de Deus.
Então ele começou a me maltratar. Ele começou a apresentar um ciúmes forte de mim. E ele me exigia muito. Exigia que eu fizesse tudo perfeito para ele. Ele começou a me sugar. E eu, né, como já estava vindo para a igreja, então eu sempre cedia todos os caprichos dele, todas as vontades dele. Até por essa questão que é ensinado dentro da igreja, você valorizar, respeitar, se submeter aos princípios de Deus, né? Sim. Só que ele não tinha equilíbrio para assumir a postura dele de cabeça de casa, né? É, exatamente. Então ele deixava mais para mim, né? Então, assim, então a gente tinha problemas, mas beleza, a gente ia levando, né? Puxava um pouquinho para lá, dava um jeitinho aqui, um jeitinho lá, ia indo, né? O grande problema foi quando eu engravidei, né? Até porque eu não queria engravidar e ele queria muito filho. Então, isso vocês não tinham conversado antes? Não, foi por uma questão de acidente, né? Uma questão aconteceu, né? E ele ficou muito feliz, porém eu não. Eu já fiquei totalmente insegura, porque ali eu encarei a realidade do que estava acontecendo na minha vida, com o meu casamento, né? Então ali eu ouvia os conselhos da minha mãe, eu já assim lembrava do que ela me falava e ficava, ai meu Deus, o que será de mim agora? Mas me conta uma coisa, quando tua mãe dizia para você que não, por conta do histórico dele, ela via alguma coisa, ela percebia alguma situação? Porque assim, é bem verdade que o fato da pessoa frequentar a igreja não diz nada, você tem que ver frutos. Sim. Mas realmente existem muitas pessoas com histórico desse estilo, né? E que tiveram realmente uma vida transformada e que se casaram, e eu sou prova viva disso, né? Meu marido vivia nos tráficos, enfim, teve a vida mudada e estamos aí 24 anos casados. Então, sua mãe percebia alguma situação para te dizer, minha filha não casa? Olha, talvez sim, né? Talvez ela percebesse, mas ele demonstrar, não. Porque eu lembro que, às vezes, ela colocava, assim, horários, né? Olha, para chegar até meia-noite em casa. Se chegar além disso, vocês não vão mais namorar. Ela começou a ficar bem rígida no namoro, né? E ele falava, tudo bem. Aí eu já falava assim, peraí, mãe, peraí. Como assim, né? Então, perceber, talvez ela tivesse insegurança pelo histórico. Acho que ele não chegou a demonstrar nada não, assim. Meio relativo também, porque a pessoa, quando se apaixona, né? Fica meio cega, né? E a mãe... Não vê defeito, não vê problema. Exatamente. E a mãe que está do lado de fora, né, e mais madura. Até pelas experiências. Exatamente. Já, né? E olha lá na frente. Isso é um tema tão importante que, inclusive, na segunda-feira, nós vamos estar tratando aqui no programa. Nós vamos estar falando sobre filhos, porque é um assunto delicado mesmo, né? A pessoa, não existe realmente um manual que ensine como cuidar de um filho, como conduzir a criação de um filho, mas existem dicas que fazem bastante diferença. E tua mãe te deu uma, e você não quis. Não, ela assim deu várias, né? Namora mais um pouco, conhece mais. Não, vamos nos casar logo. Então foi muito breve, né? Então ela falava assim, olha, vê como ele tá na fé. Nem isso eu vi. Assim. Porque, assim, geralmente as pessoas, a gente vê logo isso, o sentimento domina muito, né? O coração começa a falar, o coração que começa a mandar e dominar. Então é nessa hora que a gente só olha, não, mas ele é tão presente. Não, aí você só começa a olhar o que te agrada. Mas a gente esquece de olhar o outro lado, que é esse outro lado que depois do casamento começa a aparecer, né? Sim, não tem jeito. Exatamente. Sim, o que eu levemente percebia no namoro, no casamento eu comecei a ver. Então, assim, eu comecei a ficar assustada, né? Nunca tinha sido casada, então comecei assim, me assustar. Peraí, eu tô vivendo o que a minha mãe estava vivendo com meu pai, né? Então, ele começou a aparecer bêbado em casa.
E no namoro, você nunca tinha notado isso? Não. No namoro, não. Nunca bebeu ele? Não. E é importantíssimo isso, né? A gente bater nessa tecla novamente dessa questão de que não significa dizer que a pessoa está dentro da igreja, essa pessoa seja uma pessoa realmente salva, seja um homem transformado, que tem os valores de Deus. Não significa necessariamente, né? Tá aí a resposta da mãe, né? Namora mais um pouco, É, conhece mais um pouco. E essa coisa de namora mais um pouco, não é que a mãe seja chatinha e não queira perder o filho. É assim, tenha certeza desse passo que você vai dar, né? Quando a mãe fala, é nesse tom mesmo, né? De ciúme, né? De querer abrir mão do filho, porque se tem uma coisa que os pais querem, é a felicidade dos filhos. E quando ele sabe que está se casando com uma pessoa que, né, os dois vão se entender, vão ser felizes, a mãe torce por isso. Nenhuma mãe é louca de querer o filho para ela para sempre. E por mais né? que exista aquele sentimento assim, vou perder a minha criança, que já não é mais criança, né? Mas vou perder a minha criança. Mas ainda assim, no fundo, ela fala, eu vou perder, entre aspas, porque eu tô tendo a certeza que ela está indo para um relacionamento certo, né? Exatamente. Que vai abençoar mesmo. Que não foi o começo que aconteceu. Não. E que você vai contar pra gente daqui a pouquinho, porque nós temos a ligação da Neide precisando de ajuda. A Neide é daqui de São Paulo. Olá, Fátima. Olá, Ana. Eu me chamo Neide. Eu sou casada há 24 anos. Porém, há um ano eu estou separada do meu marido e desde janeiro eu estou frequentando a Igreja Universal. Nesse meio tempo, meu marido melhorou bastante. Porém, ele melhorou, mas porém não tem força para voltar para casa. Ele fala que me ama, que vai tomar uma decisão, mas até agora não toma. Parece que tem uma força maior que está prendendo ele do lado de lá. Com a amante que ele arrumou, está com ela. Ele levou, ela convidou ele para o espiritismo, ele está frequentando o espiritismo. E eu sinto que ele está sem forças para voltar para casa, que ele fala que quer voltar para casa, que ele me ama, que ele gosta de mim, que eu sou a mulher da vida dele, mas porém ele está sem força para voltar para casa. E tem hora que ele bate em desespero. Eu gostaria que vocês me ajudassem, se me falassem se eu continuo lutando por esse homem, porque eu gosto dele, gosto muito dele. Porém, estou frequentando a igreja há algum tempo e ainda não vi o resultado concreto. Será que o meu casamento ainda tem algum jeito? Ana, Fátima, me ajude, por favor. Neide, claro que tem jeito. E você já está no caminho para que tudo se resolva. A gente aconselha sim, né, que ela lute, que você, com certeza, lute sim pelo seu marido. Mas você dentro da igreja também tem que começar a praticar tudo que você ouve ali. Porque você mesmo está relatando, né, que ele te liga e que fala que não tem forças para voltar. Eu garanto que você, de repente, não vai querer ele de volta da forma que ele saiu, né? Você quer um marido transformado, um marido que vai abençoar o teu lar. Então, dá esse tempo. Aproveita você esse tempo para você mudar, para você melhorar e vai buscando por ele, né? A gente tem a terapia do amor, eu acredito que você já está frequentando. Leva peça de roupa, leva foto. Você vai mudando e você vai perceber com os seus olhos. Hoje você não está vendo, que você fala que está se sentindo fraca, que não está vendo o resultado, mas pode ter certeza que Deus está trabalhando da forma dele, mas está. Mas primeiro eu tenho a certeza que Ele quer trabalhar primeiro em você, né? Que você já ouviu isso. A mulher sábia edifica a casa dela. Então, você tem que começar já os seus alicerces aí, tem que começar por você. Então, permaneça nessa fé, você pode ter certeza que Deus está fazendo. E aí sim, você vai ter um marido, um homem de Deus, aquele que você sempre sonhou. Aninha, marido transformado é sinônimo de esposa transformada, né? Não existe como haver separação disso. E uma vez você ouvindo o que tem sido dito na igreja, praticando e se moldando e deixando Deus realmente agir na sua vida e tendo um comportamento pautado no que está escrito, né? Um comportamento sábio, como a Ana colocou, é uma questão de perseverança, né? Porque também não é da noite para o dia. Pode acontecer, não estou dizendo que não seja, que jamais aconteça, mas
até que aconteça, é necessário que você persevere. Neide, não viva pelo que você está vendo, né? Por mais que, de repente, uma ligação te desanime, uma situação, não viva por isso. É pela fé. É só essa fé que vai transformar a sua vida. Então, deixa ele lá. Deus vai trazer ele transformado para você, tá bom? Deus te abençoe, viu? Então, Tarcicleia, conta pra gente, como é que foi, então, na hora que você descobriu que estava grávida? Ele encarou a notícia com muita felicidade, né? E meu chão desabou. Eu perdi o chão. E aí, como eu queria construir, como ele tinha se mostrado muito feliz, então eu falei, agora nós vamos construir uma família, né? E não, ele piorou. Aí que ele me deixava mais sozinha, aí que ele aparecia das noitadas bêbados com roupa de batom, então não sabia por onde ele andava. E eu comecei, não sei se foi relativo à gravidez ou eu fiquei agressiva. Então a gente começou a brigar muito. Então até a gravidez estava dando para levar. Depois que fiquei grávida, aí não deu mais. Aí eu já queria tomar um rumo na minha vida, eu já queria não ficar mais vivendo aquela situação de engano e aí a gente sempre brigava. E meu filho nasceu assim, nessa briga. E ele sempre ameaçava de ir embora. Olha, eu vou pegar tudo e vou embora. Até que um dia ele fez. Ele pegou tudo e foi embora. Né? Então, entre essas idas e vindas, as minhas forças, assim, foram se acabando. Eu fiquei totalmente, assim, minha autoestima lá embaixo. Eu não tinha mais autoestima, né? Era baixa estima. E eu fiquei destruída. Toda essa confusão na minha vida, toda essa instabilidade, esse desequilíbrio, me deixou totalmente ao léu. Eu não sabia para onde ir. Quanto tempo durou esse casamento? 4 anos. E foi suficiente para desestruturar você como mulher? Totalmente. Eu, como mulher, ficava me sentindo a última das mulheres. Porque acabou que chegou a separação, meu filho nasceu, aí tudo piorou ainda mais, né? Porque aí a gente já estava se agredindo. Então, automaticamente você tem que fazer aquele repouso. Eu já não estava mais indo à igreja, né? Então fiquei um pouco afastada. Né? Ele, se pouco ia, já não ia mais também. Né? Então fiquei sem rumo e desesperada, com um filho, mãe de primeira viagem. E agora, onde é que eu vou buscar apoio? Já marcada por uma separação? Já praticamente separada, né? Porque já não havia mais nada dentro de casa. Então, eu fiquei... Espiritualmente nessa época, porque você frequentava a igreja? Sim. Pois é, nessa época eu fiquei muito fraca. Fiquei muito fraca espiritualmente, não agia com a fé, agia por conta de sentimento, no desespero, agia pelo que eu olhava, que eu estava vivendo aquela situação, então eu vivia por ali, né? Então, vivia literalmente, literalmente. Né? Eu vivia tudo que você, quer dizer, todo o tempo que você ficou na igreja, na hora de praticar, o sentimento começou a falar mais alto, né? Falou mais alto e eu dei ouvidos ao sentimento. E o pior, né? Pior. Você deu ouvido. Eu agia totalmente pelo sentimento. Então, assim, tudo que eu aprendi, eu fazia tudo ao contrário. E não tinha força para fazer, não, peraí, deixa eu pensar, eu estou fazendo errado. Não tinha força. Enquanto ela está falando aqui, dona Fátima, eu estou pensando que é exatamente, eu acho que é assim que Deus se sente, né? Porque quando ele fez o homem e a mulher, ele não criou ninguém para sofrimento, ninguém para passar pelo que a pessoa passa hoje. Mas ele mostra uma direção, assim como a mãe dela, né? Então acredito que a mãe, vendo tudo isso, a mãe dela, poxa, eu fiz tanto, eu mostrei tanto, eu dei tudo para que nada disso acontecesse. Mas a escolha foi dela. A pessoa é livre, né? É o livre-arbítrio, né, que ele dá.
Então, de repente, a pessoa fala, mas eu nasci só para sofrer, a minha vida é só isso, só se resume a isso. E, na verdade, mas se resume às escolhas dela. Né? A né? vida é exatamente fruto das nossas escolhas. Exatamente. A gente escreve a nossa história com as nossas escolhas, né? Deus não tem nada a ver com isso. A única coisa que Ele pode fazer é mudar a nossa história. Isso se a gente permitir. Quando a gente permite, né? E é o maior desejo dele, né? Quando o sentimento toma conta, enquanto ela está aqui falando, eu estou pensando, imagina a mãe dela, né? Mas garanto que perseverou e ficou na fé, lutando para que voltasse até aquela filha, né? Sim, ela sempre, assim que eu casei, ela ficou muito, né, na dela, assim. Mas depois, conforme começaram os problemas, eu escondia dela. Eu sempre escondia. Por vergonha. Por vergonha. Né? Poxa, minha mãe falou e tá acontecendo o que ela falou, né? Eu ia para casa dela às vezes visitá-la, mas não posso falar mal do meu esposo para ela, né? Ela já tem aquela visão errada dele. Se eu falar, vai aumentar. Então eu ficava na minha, quietinha, mas mãe percebe, né? Então ela falava, você não tá legal hoje, né? O que tá acontecendo? Eu, mãe, é normal, né? Coisa de casal, né? Disfarçava. Só que teve uma hora que não deu mais pra aguentar. Eu tive que abrir o jogo, né? E aí foi bem próximo à separação. E aí ela se uniu ao meu pai e falou assim, não vou deixar você e nem seu filho desamparado. Pode voltar pra casa. Aí, ai meu Deus. Poxa, lá vai eu voltar pra casa da minha mãe. Né? Nossa. De fracasso, né? E eu não estava voltando sozinha. Eu estava voltando com um bebê, com uma mega responsabilidade, né? Então, eu fiquei, assim, eu vivia porque tinha que viver. Mas se eu pudesse, houve, assim, um desejo dentro de mim de falar, meu Deus, o Senhor podia me levar, eu e meu filho, né? Porque viver desse jeito, né? E aí foi quando esse amparo que eu tive dos meus pais me deu forças, né, para reerguer na minha fé. Então, o primeiro voto que eu fiz foi de obedecer ao meu pai e à minha mãe. Mas uma pergunta para você agora. Quando você voltou, por acaso tua mãe ficou assim, tá vendo? Eu te falei. Falei para você não casar, ou tá vendo? Agora olha aí o problema que você arrumou. Ou sua mãe falou, minha filha, tudo bem, eu te avisei, mas vem cá, deixa eu te ajudar. Qual foi a reação dela? Então, ela fazia as duas coisas ao mesmo tempo, né? Por um lado, ela falava, agora tá aí, né? Agora tá aí com o rabinho, tá aqui, né? Aí ficava, ai meu Deus. Depois ela falava assim, mas você vai vencer. Mas você vai vencer. Isso é que é importante, né? A mãe ter esse papel, né? A mãe, poxa, a pessoa já está esmagada pela luta, pela dor, pelo sofrimento, pelo desespero. A palavra da mãe ainda vai lá e acaba de esmagar a pessoa. Existe até um versículo na Bíblia que diz assim, para a gente não esmagar a cana quebrada. A pessoa já está doída, já está sofrida. Para que mais uma palavra para acrescentar mais dor e condenação? Se você tem que fazer alguma coisa, dá uma palavra de ânimo. Fala para essa pessoa, fala para tua filha, seja teu marido que está enfrentando um problema e que voltou, seja quem for. Não, nós vamos conseguir. Deus é com a gente. É isso que a pessoa espera. E se ainda não conseguir falar, fique calada. Né? Pelo menos. É melhor ajudar. O silêncio do que uma condenação, Exatamente. né? Sim, verdade. Aí você se ergueu. Eu me ergui. Ela falou assim, olha minha filha, eu sei que você tá muito com a cabeça cheia, então faz o seguinte, pega o seu filho e vai fazer uma viagem, né? Aí eu pensei, falei, tá bom, eu vou conhecer a cidade dos meus pais, né? E aí aí fiz essa viagem. Nessa viagem, meu esposo se aproximou dela, né? Pediu perdão para ela, se aproximou. E eu voltei dessa viagem, assim, mais leve, né? E aí, tudo começou a mudar. Então, quer dizer que o teu marido começou a se aproximar novamente? Da minha mãe. Da sua mãe? Da minha mãe. E você começou a ir para a igreja? Pegar firme? Voltei, porque eu voltei com o meu filho para São Paulo e ele estava doente.
Aí você começou a vir para a igreja, fazer corrente. Minha mãe falou, vai fazer uma corrente por ele. Aí É que a gente está bem no finalzinho do nosso programa, eu não posso terminar esse programa sem saber o que aconteceu. Então, aconteceu o seguinte, eu comecei a seguir o que o homem de Deus começou a falar. Ele falava e eu fazia do meu jeito, as coisas do meu jeito. Então, eu agia a fé do meu jeito. Eu fazia os votos do meu jeito, eu fazia tudo do jeito que eu queria. A partir de então, não. Eu comecei a seguir tudo que os pastores falavam. E qual foi o resultado? Hoje, assim, eu e meu esposo somos da obra, né? Então quer dizer que você não precisou casar novamente com outra pessoa? Não, mas eu entrei com divórcio. Ele chegou a receber intimação, nós já estávamos juntos, né? A gente já tinha voltado, aí ele recebeu e falou assim, olha, eu recebi a intimação do divórcio. Falei assim, tudo bem, não tem problema, eu vou lá anular, porque graças a Deus nosso país é bem paternalista, né? Então, eu fui lá, anulei e falei, olha, doutora, tudo bem, já voltamos. Ela, ai, que bom, graças a Deus. Estão felizes? Muito, muito felizes, nossa. E fica aí registrado, né, Ana, que, por exemplo, se você tivesse feito isso, de buscar Deus, de ouvir o que o pastor falava, lá atrás, você não teria nem chegado a essa separação. Não teria. Não é verdade? Verdade. Então, não tem como, né? A pessoa sabe onde ela está deixando a desejar, né? Então é só ela correr atrás que dá tempo, né? Exato. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Mas é importantíssimo que você faça a sua parte. Deus não faz nada sozinho. Você que tem buscado pelo teu marido, você tem que fazer a tua parte. Se apega a Deus, busca, fica quietinha, não fala nada, não cobra, não briga, faz a tua parte em silêncio. Deixa que o resto Deus faz, tá bom? Faça como ela, que você vai provar do mesmo final de história que ela. Ela reconquistou o marido e hoje está aí feliz. Então, isso também está aí para você, à sua disposição. Basta você fazer o que ela fez, tá bom? Nós chegamos ao final do nosso programa. Deus te abençoe e amanhã estaremos de volta.